Então, a primeira dica aqui, primeira observação importante para o usuário e para quem vai mergulhar no universo do cálculo de energia livre é a respeito a respeito das referências aqui abaixo, né, listadas, tá bom? Tanto para um complexo, por exemplo, proteína ligante, como também proteína-proteína, proteína-peptídeo, como você havia citado anteriormente na nossa discussão, tá bom? Então, essas referências aqui, elas são as principais referências de grupos de pesquisa que têm dedicado ao desenvolvimento de métodos do tipo, por exemplo, MMGBSA ou MMPBSA, tá? E outros métodos para cálculo de energia livre de ligação. Então, é importantíssimo, né, a gente mergulhar nessas referências para entender o avanço e o histórico ao longo dos anos. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas e alguns desenvolvimentos, para a gente chegar até e culminar aqui no alvo, que é o uso da ferramenta que eu vou apresentar. A primeira informação importante, teórica, é entender como se dá o cálculo da energia livre de ligação, né? Partindo da equação termodinâmica universal, né, no qual a diferença de energia livre de ligação vai ser a diferença entre a entalpia de interação, ΔH, menos T ΔS. Essa parcela aqui é muito importante a gente entender, porque isso vai diferenciar alguns métodos disponíveis para o cálculo da energia de ligação, viu? Então, isso aqui é uma determinada temperatura. E o que nós precisamos entender nesse processo é que nós temos duas frentes de cálculo importantes. A primeira, aqui abaixo, o cálculo em fase gás dos sistemas. No slide, eu mostro aqui à esquerda a proteína mais ligante, resultando no complexo em fase gás. Então, essa é o que nós chamamos aqui do ΔG da interação em fase gás. Só que nós estamos interessados em calcular essa energia livre no sistema solvatado. E aí, no modelo, nós criamos um ciclo termodinâmico no qual, aqui à esquerda, primeiro, a gente vai calcular o custo que é energético de nós solvatarmos a proteína. Então, esse passo, aqui a gente obtém uma diferença de energia livre de solvatação do receptor, no caso, a proteína. Da mesma forma, nós temos um custo relacionado à solvatação do ligante, da molécula orgânica, do composto orgânico, né? E aí nós temos nesse cálculo um custo energético relacionado à energia livre de solvatação do ligante. Bom, uma vez proteína e agora ligante solvatados, nós calculamos a diferença de energia livre de ligação, considerando o solvente no ciclo termodinâmico, o que está relacionado com o custo de você trazer, por exemplo, o complexo em fase gás para a fase aquosa, a fase solvatada, né? O que nos daria, então, o que a gente chama de ΔG de solvatação do complexo proteína ligante. Então, esse ciclo termodinâmico aqui, considerando que nós estamos falando de uma propriedade termodinâmica que é uma função de estado, e, portanto, ela depende dos estados iniciais e finais, nós podemos implementar, né, isso através das equações aqui à direita, em que cada uma dessas parcelas são desmembradas, no qual, em especial aqui, o ΔH, ele é calculado por essa soma entre a energia interna do sistema, da mecânica molecular. Então, justamente,
esse ΔEM é a composição das energias de estiramento, de deformação de ângulo e de edro, mais a interação e a parcela não ligada, que seria relacionada com a interação eletrostática e de Van der Waals, né, das estruturas. E a energia de solvatação vai ser, então, a soma da composição da componente polar de interação e a componente não polar. A componente polar, que seria a solvatação, os métodos usam, então, uma correção de modelo Poisson-Boltzmann, Gibbs-Boltzmann, para o cálculo dessa solvatação. E alguns programas incluem uma contribuição não polar e outros não incluem essa componente. Onde essa componente não polar, ela é justamente dada aqui abaixo pela superfície, né, da proteína acessível ao solvente, tá? E essa tensão, né, interfacial entre solvente soluto, no geral, soluto aqui seria o complexo proteína-ligante, né? Então, você tem uma energia relacionada, por exemplo, às compensações de dispersão da energia e da cavidade, né? Porque quando você coloca o complexo no solvente, você está abrindo uma cavidade no solvente, né? A solubilidade de um complexo está relacionada com essa cavidade criada. Por isso chama-se o termo aqui ΔG de cavidade, tá? Então, todas essas energias, elas estão inclusas nos pacotes, algumas componentes não, em alguns pacotes, outras em outros. Então, é o que eu vou um pouco falar agora sobre quais são os scripts, né, programas, para calcular essas energias livres de ligação usando o método MMPBSA. Um dos primeiros métodos que foram publicados, né, desenvolvidos e disponibilizados para a comunidade, trata-se dessa suíte, desse software, APBS, que vai descrever, né, esse processo de você solvatar complexos biomoleculares em solventes, né? Essa suíte, ela está disponível, por exemplo, nesse site, tá? É um site do projeto, né? Tem no site documentação e exemplos para os usuários, né, acompanharem. É um dos artigos assim seminais em relação ao desenvolvimento aí desses métodos. Aqui eu trago a documentação, né, um recorte da documentação, então é um solver, né, para o método Poisson-Boltzmann adaptativo. Ele funciona hoje nos programas até como uma API, né, que fica, inclusive, disponível para outros programas usarem. Então, aqui atrás tem uma documentação bem detalhada a respeito do aplicativo. Bom, um outro programa, né, esse, inclusive, que a gente vinha falando, Marcos, a respeito lá do Kumari, né, e que foi usado, né, em algumas publicações do nosso grupo, é uma ferramenta que foi desenvolvida para atender os usuários do GROMACS, né, usando o método PBSA. Destaca-se nele a possibilidade a versatilidade de você rodar ele rapidamente, a priori. Ele também tem aquelas componentes ali de não polar, né, de cálculo da área superfície acessível ao solvente e também do volume na sua implementação. Tá? E ele também tem um ponto positivo, é que ele também dá a contribuição das energias por resíduo, né, para essa energia de ligação calculada.
Aqui é um recorte do site, né? Quais são algumas desvantagens em relação a esse desenvolvimento? Que ele vai funcionar como um patch, ou seja, uma modificação, né? E aí, no caso, você precisa baixar essas versões, então ele é compatível com essas versões que estão disponíveis no site, versões mais antigas do Gromax, até a versão 5.1, né? Embora, veja, ele inclui justamente aquela API, né? A APBS, desenvolvida anteriormente, tá? Em sua rotina. Você, para usar, então, você tem que baixar, né, essas versões aqui que seriam patches e seguir o processo de instalação e uso da ferramenta como descrito lá no site, tá bom? A desvantagem é justamente que ele não vai, né, ser compatível com as versões mais recentes do Gromax, né? Então você precisa usar essas que estão realmente indicadas lá no site deles. Mas o tutorial, download, tutorial e documentação é bem bacana, está lá disponível no site, né, do grupo. Tá? É a questão de seguir e executar. Um outro desenvolvimento é esse GMX PBSA 2.1. Também foi uma ferramenta aí usada, né, para usuários do Gromax, para cálculo de energia de ligação. E aí nós chegamos, então, a esse desenvolvimento publicado em 2020, 2021, lá no JCPC, cujos autores estão aqui. Na verdade, essa publicação anterior foi uma publicação, eu acho que, na verdade, de 2016, eu vou recuperar depois antes, mas é justamente pelos desenvolvedores do Amber, né? Então, o script MMPBSA, o script em Python, é um script que está hoje, né, disponível dentro da ferramenta Anti-Amber, do Amber Tools, e que serve à comunidade de usuários do Amber. Tá? Em relação aos desenvolvimentos anteriores, ele é bastante robusto, muito eficiente e rápido para entregar o cálculo da energia ali. No entanto, quando desenvolvido, ele foi justamente, ele focou, né, os usuários do Amber. E aí, o que aconteceu? Esse grupo, em 2021, eles desenvolveram a ferramenta GMX, MMPBSA, como uma nova ferramenta que vai fazer exatamente o que o MMPBSA.py faz, só que agora para o Gromax, né, para os outputs do Gromax. Além de fazerem esse desenvolvimento útil para usuários Gromax, os autores eles estenderam o que o MMPBSA até então fazia para as trajetórias do Amber. Então, o que o GMX MMPBSA faz? Ele usa o MMPBSA.py, ele usa essa implementação, estende ela para um modelo a mais de solvatação, que seria o modelo 3D RISM. Então, além de usar o Poisson-Boltzmann, o Gibbs-Boltzmann, ele usa o modelo 3D RISM, também implementado. Ele automatiza, né, de forma muito eficiente o processo de obtenção dessa energia livre, tá, de ligação, e também o desenvolvimento ele tornou-se mais rápido e eficiente. Eu testei as duas, eu testei essa daqui e testei essa, né, para sistemas similares, e o GMX MMPBSA realmente ele consegue te dar, né, te entregar o resultado de uma forma mais rápida. Bom, esse desenvolvimento, né, ele está disponível tanto lá no GitHub, do usuário baixar, certo? Como no site deles, muito bem documentado, por sinal, no link que você está vendo aí na tela. Para nós baixarmos e usarmos, né, pelo GitHub, é simples, você vem aqui, copia o link e faz um git clone no seu terminal, e você tem o repositório copiado para o seu terminal.
E também você pode seguir as instruções aqui no documento, tanto aqui quanto na página principal. A Getting Started, você tem justamente um guia passo a passo de como instalar e usar, com vários exemplos disponíveis para o usuário. Exemplos esses que você vai ver aqui tem cálculos, por exemplo, para proteína-proteína, proteína-ligante, proteína-DNA, tá vendo? Alguns cálculos relacionados aos sistemas COVID, como a MPRO, tá? A Spike, ACE e assim por diante. Então, tem assim uma gama de exemplos, um tutorial realmente bem completo, está disponível no site do pessoal. Bom, voltando então aqui, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer exatamente isso, acessar o GitHub, acessar a documentação, seguir os passos de instalação. Qual é o passo de instalação? Simples. Você tem um arquivo disponível de ambiente já preparado e pronto para instalação via Conda. Então, você vai seguir esses passos que estão aí no slide, vai executar Conda Env, vai criar, né, primeiro o ambiente. Tá? Eu vou deixar um tutorial junto, disponível, né, depois para a comunidade usar e seguir os passos. Depois vai ativar esse ambiente e aí vem alguns cuidados que um usuário leigo, por exemplo, pode ter, né? Que é primeiro observar que esse arquivo env, né, .yml que está aqui à direita, ele contém justamente todas as dependências necessárias para que a instalação seja feita. Porém, ao realizar, né, com sucesso, inclusive, no nosso servidor, eu observei que, por exemplo, a dependência do PyQt, ela não foi resolvida, né? E, além disso, por quê? Porque a PyQt, para ser instalada, ela precisa de outras bibliotecas já pré-compiladas no seu servidor ou no seu computador para ser instalado. Então, ele executa a instalação, só que você fica sem algumas bibliotecas que depois serão úteis, por exemplo, para a interface gráfica. Então, como é que ocorre o processo passo a passo? Como eu falei, uma vez baixado, você vai ativar o ambiente, tá? Você, depois que criar, você vai ativar o ambiente GMX, MMPBSA. Isso foi feito justamente no nosso cluster. Tá? Aqui já é o help, tá vendo? Da instalação pronta. Então, aqui nós temos o GMX MMPBSA disponível, já instalado, funcionando, né? Opa. E aí, nós vamos por um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aí, proteína ligante, para nós calcularmos aqui a energia livre de ligação. Então, nós temos um exemplo, eu peguei o exemplo que eles têm disponível lá no repositório, a interação ProA com esse ligante 36X. Quem são esses entes aí, né? O 36X é esse composto, que está na tela, disponível lá no PubChem, né, no repositório. Aqui é o receptor, né, um pedaço do receptor, na verdade, da ProA. Isso eu não estou vendo não, mestre. Está parado aqui no exemplo, proteína ligante, cálculo de energia livre, ligação. Não apareceu aí na tela? Será que saiu aqui Não, da minha eu acho que apresentação? o senhor foi num site, não foi? Eu estava no slide. Deixa eu ver se vai. É porque a minha, realmente aqui na. Onde que parou? Agora eu estou vendo. Parou aqui? Agora, No não, exemplo? antes. Antes aqui? Aí, parou aí. Tá. Então é o exemplo, né? Nós temos aqui a ProA com a 36X. Aqui eu passei, então, um recorte, né, de cada um dos repositórios. Tá? Então, o que é preciso para nós rodarmos o GMX MMPBSA? O que nós precisamos, né, são desses arquivos aqui necessários. Tá? Tudo que está em vermelho deve ser definido. O que está em azul é opcional e o que está em verde, ele, embora seja opcional, ele é recomendado. Então, quais são? Primeiro, a flag I para o arquivo de input, para os parâmetros do GMX MPBSA.
E aí observe, um usuário que, por exemplo, já rodou antes o script Python do MNPBSA no Amber, não vai ter nenhuma dificuldade em rodar o GNX MNPBSA aqui no Gromax. Por quê? Porque o arquivo de entrada aqui, ele tem o mesmo padrão do Amber. Perfeito? Mesmo padrão. Então, aqui nós temos os dados da estrutura, né, em PDB, os índices dos grupos relacionados, né, no caso do complexo, o arquivo de trajetória, que é no formato XTC, TRR ou até mesmo PDB, tá? A topologia, né, dos campos de forças tem que estar disponível, e a estrutura de referência. Então, são esses dados que a gente precisa para rodar um cálculo. Perfeito? Aqui é um recorte, está vendo? Do input do GMX, MNPBSA. Então, as flags e keywords aqui seguem o padrão da ferramenta para o Amber, tá? Anterior, né, em Python. Aqui eu tenho a descrição de cada opção. Então, eu tenho flags para a opção genérica, para a opção quando você vai calcular pelo GB, pelo PB, pelo RISM, tá? E outros cálculos a mais avançados, como eu falei, que eles implementaram. Como criamos, então, esse arquivo? Esse arquivo de input que eu mostro na tela e que está disponível no exemplo, ele pode ser gerado, tá, pelo próprio pelo próprio GNX MNPBSA, automaticamente, usando a flag --create input PB. Onde, após create input, o que nós fornecemos é se você vai fazer um cálculo tipo GB, ou PB, ou RISM, você dá essa flag para ele inserir, né, ela no seu input e será criado. Como que nós rodamos? Também muito simples, né? Está muito bem documentado no site. O comando é gmx_mmppbsa, a flag "-o" maiúsculo é como se fosse um verbose, que ele vai escrever na tela os passos. A flag "-i" para o input, que eu mostrei anteriormente. A flag "-s" para o TPR. A flag "-t" para a trajetória. A flag "-ci" para o index. Tá? A flag "-cg", que são os grupos no index, no caso, esse index usado no exemplo, os grupos 3 e 4 são relativos ao receptor e ligante, respectivamente. A flag "cp" para a topologia. A flagzinha "-o" para gerar o resultado final .dat e "-eo" para gerar o resultado "-csv", que esse formato CSV também é uma nova implementação deles, e que não tinha no original do Amber. Ele permite a análise da interface gráfica criada pelos desenvolvedores. Então, com isso, eu mostro agora o resultado desse cálculo que foi feito, né? Onde ele dá assim, um sumário bem detalhado das energias e as contribuições para cada um daqueles componentes que eu mostrei na equação anterior, como também a energia, diferença de energia total, aqui, menos 15,02, tá? De energia livre de ligação. Perfeito? Como eu falei, né, ele precisa de algumas dependências de bibliotecas, porque na hora quando ele vai gerar a interface gráfica, por exemplo, eu deixo aqui no slide a biblioteca que é necessária para o PyQt, que é responsável pela interface gráfica deles, que também é muito boa e muito bem interessantezinha. Aqui é uma interface gráfica que te permite gerar gráficos como esse aqui, por exemplo, com os componentes em fase gás, né, de solvatação total da energia livre calculada. Então, essa interface gráfica também está muito bem documentada no link abaixo, né? Ela permite você gerar gráficos do tipo esse, de barras, mas também gráficos de linha, né, e de heatmaps. Vou mostrar aqui primeiro um exemplo de gráfico de linha, como esse. A gente consegue acompanhar, né, no tempo a energia local por mol, ou um gráfico de barra, como abaixo, né, onde a gente consegue ver e acompanhar a contribuição de cada um dos grupos, dos resíduos, para
a energia total, ou um gráfico de heatmaps como esse aqui, que também a gente consegue acompanhar quais, né, resíduos estão contribuindo menos ou mais, né, para a energia total, ou desse tipo ao lado à direita. Então é isso, a ferramenta é realmente muito útil, tá? Eu vou aconselhar, então, na sequência, a aplicação para o complexo agora do SARS-CoV, né, MPRO, com esse análogo disponível também lá no site. Fica a dica para um futuro tutorial.